Já pensou como seria andar tranquilamente por uma floresta, parar para admirar a paisagem, se apoiar em uma árvore e, de repente, perceber que ela está te olhando? Parece coisa de filme de terror, mas no reino animal, essa sensação de estar sendo observado por algo que você nem sabia que estava ali é totalmente real. A natureza é palco de uma guerra silenciosa e constante pela sobrevivência. E nesse jogo de vida ou morte, a melhor arma, muitas vezes, é simplesmente não ser visto. Algumas criaturas levaram essa habilidade a um nível tão extremo que são capazes de desafiar até os olhos mais treinados e os equipamentos mais modernos. Elas se tornaram fantasmas vivos, mestres da ilusão que se fundem perfeitamente com o ambiente. A camuflagem não é só uma questão de mudar de cor, é uma arte complexa que envolve textura, forma, comportamento e uma paciência de dar inveja a um monge. Esses animais não apenas se escondem, eles se transformam em parte do cenário. Seja uma folha seca caída no chão, um galho balançando com a brisa, ou uma rocha inofensiva no fundo do mar. Eles enganam predadores e presas com uma genialidade que a evolução lapidou ao longo de milhões de anos. É uma estratégia tão eficaz que nos faz questionar quantas vezes já passamos por um desses mestres do disfarce sem ter a menor ideia de sua presença. O mundo ao nosso redor está cheio de segredos e criaturas que vivem à vista de todos, mas completamente invisíveis. Hoje, nós vamos mergulhar nesse universo de ilusão e descobrir os segredos por trás dos maiores artistas do disfarce da natureza. Prepare-se para ter sua percepção desafiada e sua mente explodida, porque você vai conhecer as 10 camuflagens mais incríveis e absurdas do reino animal. Vamos desvendar como esses animais transformaram o ato de sumir em uma verdadeira obra de arte biológica, provando que, para sobreviver, às vezes é preciso se tornar aquilo que você não é. Então, segura a curiosidade e vem com a gente, porque essa lista vai te fazer olhar para o mundo de um jeito completamente diferente. Abrindo nossa lista com um clássico absoluto da camuflagem, temos uma criatura que levou o ditado "seja um com a natureza" ao pé da letra, o bicho-pau. Olhando para ele, é quase impossível acreditar que não se trata de um simples graveto que caiu de uma árvore. Seu corpo é alongado, fino, com uma coloração que varia entre o marrom e o verde, imitando com perfeição a textura e a aparência de um galho seco ou de um ramo novo. É um disfarce tão perfeito que a maioria dos predadores, como pássaros e lagartos, simplesmente passa direto por ele, procurando por uma refeição que pareça, bem, viva. Mas a genialidade do bicho-pau não para na sua aparência. Ele é também um ator dedicado, um mestre do método. Para tornar a ilusão ainda mais convincente, ele passa a maior parte do dia completamente imóvel, economizando energia e evitando qualquer movimento que possa denunciar sua presença. E se por acaso começar a ventar, ele não fica parado como uma estátua. Ele balança suavemente para frente e para trás, no mesmo ritmo dos galhos ao seu redor. É um detalhe sutil, mas que faz toda a diferença entre ser um inseto e ser apenas mais um pedaço de madeira na paisagem. A estratégia é tão eficaz que ele consegue viver sua vida, comer, acasalar e botar ovos, bem debaixo do nariz de seus inimigos. Os ovos, aliás, também são camuflados, parecendo sementes que caem no chão da floresta, garantindo que a próxima geração já nasça com a vantagem da invisibilidade. Essa dedicação ao disfarce é o que o mantém vivo, mostrando que a paciência e a imobilidade são armas tão poderosas quanto garras ou veneno. E se, apesar de todo esse esforço, um predador mais atento conseguir encontrá-lo e decidir atacar? O bicho-pau ainda tem um último truque na manga. Uma tática de fuga desesperada, mas genial. Ele pode soltar voluntariamente uma de suas pernas, um processo chamado autotomia. Enquanto o predador se distrai com um membro que se debate, o bicho-pau aproveita a chance para cair no chão e desaparecer na vegetação.
A perna perdida se regenera nas próximas mudas de pele. É o sacrifício de uma parte pelo todo, a prova final de que, para esse mestre do disfarce, a sobrevivência é uma arte que exige criatividade e, às vezes, desapego. Se o bicho-pau é um mestre em se parecer com uma coisa, nosso próximo animal é um gênio em se parecer com qualquer coisa. Conheçam o polvo mímico, o ilusionista definitivo dos oceanos. Descoberto apenas em 1998, na Indonésia, essa criatura deixou os cientistas de queixo caído com sua habilidade sobrenatural de não apenas mudar de cor e textura, mas de transformar completamente sua forma e seu comportamento para imitar outros animais marinhos. Ele não se camufla no ambiente, ele se torna outros seres vivos. Um verdadeiro metamorfo. A lista de imitações do polvo mímico é impressionante e parece não ter fim. Ele pode se achatar no fundo do mar, esticar seus tentáculos e ondular seu corpo para se passar por um peixe linguado. Se um predador se aproxima, ele pode esconder 6 de seus tentáculos na areia e levantar os outros 2, imitando perfeitamente uma serpente marinha venenosa, uma das criaturas mais temidas do oceano. Ele também pode nadar até a superfície e deixar seus tentáculos flutuando para se parecer com uma anêmona, ou se encolher e se mover rapidamente para simular um camarão. No total, já foram registradas imitações de até 15 espécies diferentes. O mais incrível é que essa habilidade não é instintiva e aleatória. É uma escolha consciente e estratégica. O polvo mímico analisa a situação, identifica o predador e decide na hora qual animal imitar para ter a melhor chance de sobreviver. Por exemplo, se ele está sendo atacado por uma donzela, um peixe que teme serpentes marinhas, o polvo rapidamente se transforma em uma. É como ter um arsenal de disfarces à disposição e saber exatamente qual usar em cada momento de perigo. Essa inteligência tática o coloca em um patamar completamente diferente de outros animais que se camuflam. Essa capacidade de transformação é possível graças a uma combinação de músculos extremamente flexíveis e células especiais na pele chamadas cromatóforos, que ele controla com uma precisão impressionante para mudar de cor e padrão em uma fração de segundo. O polvo mímico não apenas engana seus predadores, ele os intimida, os confunde e brinca com suas percepções. Ele é a prova viva de que, no fundo do mar, a inteligência e a criatividade podem ser as armas mais letais, transformando um animal mole e vulnerável no mestre absoluto da manipulação e do disfarce. Imagine uma borboleta com asas vibrantes e coloridas, um verdadeiro espetáculo da natureza. Agora, imagine que, em um piscar de olhos, ela fecha as asas e simplesmente desaparece, se transformando em uma folha seca e sem vida. Essa é a mágica da borboleta folha morta. Um inseto que vive uma vida dupla, alternando entre a beleza estonteante e a invisibilidade perfeita. Quando está voando, a parte de dentro de suas asas exibe cores incríveis como azul, laranja e roxo, usadas para atrair parceiros e se comunicar. Mas quando ela pousa, o show acaba e a sobrevivência começa. O lado de fora de suas asas é uma obra-prima da camuflagem, a coloração, a textura e os padrões imitam com uma precisão assustadora uma folha seca em decomposição. Existem até mesmo detalhes como um talo falso, nervuras desenhadas nas asas e pequenas imperfeições que se parecem com manchas de fungo ou buracos feitos por outros insetos. Quando ela fecha as asas e se posiciona de lado em um galho, a ilusão é completa. Ela se torna indistinguível das folhas mortas que se acumulam no chão da floresta ou que ficam presas na vegetação. Essa estratégia de agora você me vê, agora não me vê mais é genial para confundir predadores. Um pássaro pode estar perseguindo um ponto colorido e vibrante no ar, e de repente, ele simplesmente some. O predador fica desorientado procurando pela borboleta colorida, sem perceber que ela está bem ali,
disfarçada de lixo orgânico. Ela passa a maior parte do dia imóvel, pousada entre as folhas, economizando energia e esperando a noite para se alimentar do néctar de flores ou da seiva de frutas em decomposição. A borboleta folha morta nos ensina uma lição poderosa sobre a dualidade da natureza. A mesma criatura pode ser, ao mesmo tempo, um símbolo de beleza e um mestre do engano. A parte colorida de suas asas é para a vida, para a reprodução e a perpetuação da espécie. A parte opaca e sem graça é para a morte, ou melhor, para evitá-la. É um equilíbrio perfeito entre se exibir quando é seguro e desaparecer quando o perigo se aproxima, uma estratégia de sobrevivência que mostra como a beleza e a praticidade podem andar de mãos, ou melhor, de asas dadas. Se você acha que a borboleta folha morta era boa em imitar folhas, espere até conhecer o sapo-folha. Este anfíbio, encontrado nas florestas tropicais da América do Sul, elevou a arte de se parecer com detritos do chão a um nível quase inacreditável. Seu corpo inteiro é uma escultura viva de uma folha morta. A pele tem a cor exata de uma folha em decomposição, variando em tons de marrom, laranja e amarelo. Mas olha só, a semelhança vai muito além da cor. A forma do seu corpo é achatada e angular, com dobras de pele que imitam as bordas irregulares e enroladas de uma folha seca. Seu nariz é pontudo, formando um talo perfeito. Em suas costas, linhas e veias em relevo recriam as nervuras de uma folha com uma precisão impressionante. Quando ele fica imóvel no chão da floresta, entre as centenas de folhas reais, ele não se camufla no ambiente, ele se torna o ambiente. É praticamente impossível para um predador ou uma presa desavisada notar sua presença. Essa camuflagem perfeita serve a um duplo propósito. Primeiro, e mais obviamente, ela o protege de predadores como cobras, aves e mamíferos maiores. Para eles, o sapo-folha é apenas mais um pedaço de matéria orgânica no chão, algo completamente desinteressante. Ele pode passar o dia inteiro parado, esperando o perigo passar, confiando plenamente em seu disfarce para mantê-lo seguro. A paciência é sua maior aliada, e ele pode ficar imóvel por horas a fio. Mas a invisibilidade também o torna um predador mortal. O sapo-folha não precisa caçar ativamente. Ele espera que a caça venha até ele. Insetos, aranhas e outros pequenos invertebrados que caminham pelo chão da floresta não percebem a ameaça até que seja tarde demais. Quando uma presa se aproxima o suficiente, o sapo-folha ataca com uma velocidade surpreendente, usando sua língua longa e pegajosa para capturar a refeição. Ele é a prova de que a melhor armadilha é aquela que ninguém sabe que existe. Um caçador de emboscada que transformou o chão da floresta em seu restaurante particular. As corujas já são conhecidas por serem criaturas noturnas e misteriosas, mas algumas espécies levaram a arte de se esconder durante o dia a um novo patamar. Um exemplo espetacular é a coruja buraqueira. Embora seu nome possa enganar, muitas espécies de corujas usam técnicas semelhantes em árvores. Vamos focar naquelas que se misturam com troncos, como a coruja orelhuda. Elas são mestres em se fundir com a casca das árvores, transformando-se em parte da paisagem de uma forma que arrepia a espinha. A plumagem dessas corujas é um mosaico perfeito de tons de marrom, cinza e preto, com padrões que imitam com exatidão a textura e as ranhuras da casca de uma árvore. Durante o dia, quando estão mais vulneráveis a predadores como gaviões, elas escolhem um galho ou um buraco em um tronco, se encolhem, esticam o corpo e fecham os olhos. O resultado é impressionante. A coruja simplesmente desaparece, tornando-se uma extensão da própria árvore. É um disfarce tão eficaz que você pode passar a vida inteira caminhando por uma floresta e nunca notar as dezenas de corujas te observando de cima. O comportamento delas complementa a camuflagem visual. Elas permanecem em uma imobilidade quase absoluta, como estátuas vivas.
Se sentem uma ameaça se aproximando, elas não voam e nem fazem barulho. Em vez disso, elas se comprimem ainda mais contra o tronco, afinando o corpo para parecerem um galho quebrado e confiam que sua invisibilidade será suficiente para mantê-las seguras. É um jogo de nervos, uma aposta silenciosa na genialidade de sua própria aparência. Mas o que acontece se um predador curioso ou persistente chega perto demais? É aí que a coruja revela seu truque mais assustador. De repente, no meio do que parecia ser um pedaço de madeira inanimado, 2 olhos enormes, amarelos e intensos, se abrem e te encaram fixamente. O susto é imediato e muitas vezes suficiente para afugentar o predador. É um choque visual, a quebra súbita da ilusão, que transforma a coruja de um objeto passivo em uma presença intimidadora e viva. Ela nos lembra que na natureza, até mesmo as árvores podem ter olhos. Vamos mergulhar novamente, mas desta vez, cuidado onde pisa. Nos recifes de coral dos oceanos, Índico e Pacífico, vive uma das criaturas mais perigosas e mais bem camufladas do planeta, o peixe-pedra. Como seu nome sugere, ele é a personificação de uma rocha submersa. Seu corpo é robusto, irregular e coberto por uma pele verrucosa com tons de marrom, cinza e vermelho, o que permite que ele se misture perfeitamente com as rochas e corais do fundo do mar. Algas e outros pequenos organismos marinhos podem até crescer em suas costas, tornando o disfarce ainda mais convincente. O peixe-pedra é o mestre da paciência. Ele pode passar horas, ou até dias, completamente imóvel no mesmo lugar, parecendo nada mais do que parte do cenário oceânico. Ele não precisa se mover para caçar, pois sua camuflagem faz todo o trabalho. Ele simplesmente espera que uma presa desavisada, como um peixe menor ou um crustáceo, nade perto o suficiente. E quando isso acontece, a rocha ganha vida de uma forma aterrorizante. Em um dos ataques mais rápidos do reino animal, o peixe-pedra abre sua boca enorme e suga a presa em menos de 15 milésimos de segundo. É um movimento tão veloz que é praticamente impossível de ser visto a olho nu. A presa nem sabe o que a atingiu. Ela estava nadando tranquilamente e, no instante seguinte, simplesmente desapareceu dentro da pedra. Essa combinação de camuflagem perfeita e um ataque explosivo faz dele um dos predadores de emboscada mais eficientes de todo o oceano, mas a camuflagem não é sua única defesa. O peixe-pedra também é famoso por ser um dos peixes mais venenosos do mundo. Ao longo de sua barbatana dorsal, ele possui 13 espinhos afiados que são conectados a glândulas de veneno. Se um predador tenta mordê-lo, ou se um mergulhador desatento pisa nele, os espinhos injetam uma neurotoxina potentíssima que causa uma dor excruciante e pode ser fatal para os seres humanos. O peixe-pedra é o pacote completo, invisível, rápido e mortal. Ele é um lembrete sombrio de que, no fundo do mar, as aparências não apenas enganam, elas podem matar. Nenhum ranking de camuflagem estaria completo sem ele, o ícone, a celebridade do mundo dos disfarces, o camaleão. Popularmente acredita-se que ele muda de cor apenas para se esconder, mas a verdade é muito mais complexa e fascinante. Sim, a camuflagem é uma de suas principais habilidades. Graças às células especiais em sua pele, os já mencionados cromatóforos, ele consegue ajustar sua coloração para se misturar a praticamente qualquer ambiente, seja a folhagem verde de uma árvore, o marrom de um galho seco ou o cinza de uma rocha. No entanto, a mudança de cor do camaleão vai muito além da simples invisibilidade. É uma forma de comunicação e regulação. Um camaleão pode escurecer sua pele para absorver mais calor do sol quando está com frio, ou clareá-la para refletir a luz e se refrescar. As cores também são um outdoor de suas emoções. Um macho pode exibir cores vibrantes e intensas para atrair uma fêmea ou para intimidar um rival. Cores escuras e opacas podem indicar estresse, medo ou submissão.
A pele do camaleão é como uma tela dinâmica que expressa seu estado físico e emocional para o mundo. Mas as habilidades incríveis do camaleão não param na pele. Seus olhos são outra maravilha da engenharia biológica. Cada olho pode se mover de forma independente do outro, permitindo que ele tenha um campo de visão de quase 360 graus. Ele pode olhar para frente com um olho, procurando por presas, e para trás com o outro, vigiando predadores, tudo ao mesmo tempo. É como ter duas câmeras de segurança giratórias instaladas na cabeça. Quando ele localiza uma presa, como um inseto, ele trava os dois olhos no alvo para obter uma percepção de profundidade perfeita. E então vem o ataque final. Sua língua, que pode ter até o dobro do comprimento de seu corpo, é projetada para fora da boca a uma velocidade impressionante, atingindo o alvo em uma fração de segundo. A ponta da língua é pegajosa e funciona como um músculo de sucção, garantindo que a presa não escape. O camaleão é, portanto, um pacote completo de adaptações extraordinárias. Ele muda de cor para se esconder, se comunicar e regular sua temperatura. Tem olhos que veem tudo e uma língua que é uma arma de longo alcance. Ele não é apenas um mestre da camuflagem, é um milagre da evolução. As flores são geralmente associadas à beleza, ao perfume e à delicadeza. Mas, olha só, para alguns insetos desavisados, elas podem ser o cenário de uma armadilha mortal, escondida à vista de todos. Esperando pacientemente entre as pétalas, está a aranha-caranguejo. Essa caçadora engenhosa não constrói teias para capturar suas presas. Em vez disso, ela usa a própria flor como sua plataforma de caça, e sua principal arma é uma camuflagem simplesmente brilhante. A aranha-caranguejo tem a incrível capacidade de mudar a cor do seu corpo para combinar perfeitamente com a cor da flor em que ela está. Ela pode ser branca em uma margarida, amarela em um girassol, ou até mesmo rosa em uma orquídea. Essa mudança não é instantânea como a de um camaleão. Pode levar alguns dias para que os pigmentos em sua pele se ajustem completamente à nova cor. Mas uma vez que a transformação está completa, ela se torna praticamente invisível contra o fundo das pétalas. Com o disfarce perfeito, a aranha-caranguejo fica imóvel, com suas patas dianteiras abertas, em uma posição que lembra as pinças de um caranguejo. Daí seu nome. Ela espera pacientemente que um inseto polinizador, como uma abelha, um besouro ou uma borboleta, venha se alimentar do néctar da flor. A presa, atraída pela cor e pelo cheiro da flor, não tem a menor ideia do perigo que a espreita. Ela pousa tranquilamente, pronta para a sua refeição, e nesse momento de vulnerabilidade, a aranha ataca. O ataque é rápido e letal. A aranha-caranguejo agarra a presa com suas patas fortes e injeta uma peçonha poderosa que a paralisa quase que instantaneamente, mesmo que a vítima seja muito maior do que ela. Ela então se alimenta ali mesmo, no meio da flor, antes de descartar a carcaça e voltar a esperar pela próxima vítima. A aranha-caranguejo transforma um símbolo de vida e beleza em uma arena de caça, provando que, na natureza, o perigo pode estar escondido nos lugares mais bonitos e inesperados. Para nosso último e talvez mais impressionante mestre do disfarce, vamos descer para as profundezas escuras e misteriosas do oceano. Um lugar onde a luz do sol não chega e as regras de sobrevivência são completamente diferentes. Aqui, em um ambiente onde não há muitos lugares para se esconder, a melhor estratégia de camuflagem é simplesmente não ter cor alguma. Conheçam a lula transparente, ou lula de vidro, uma criatura que parece ter sido esculpida em cristal. O corpo dessas lulas é quase que inteiramente transparente. Seus órgãos internos são agrupados e, em muitas espécies, também são bioluminescentes, criando um disfarce complexo. A transparência permite que a luz passe através delas,
tornando-as praticamente invisíveis na penumbra das profundezas. É a capa de invisibilidade definitiva da natureza. Para um predador olhando de baixo para cima, contra a pouca luz que vem da superfície, a lula simplesmente não está lá. Ela se funde com a água ao seu redor. Essa adaptação é crucial para a sobrevivência em mar aberto, o chamado ambiente pelágico, onde não há rochas, corais ou vegetação para se esconder. A invisibilidade é sua única defesa contra os inúmeros predadores que patrulham as profundezas. Elas flutuam na coluna d'água como fantasmas, movendo-se silenciosamente em busca de suas próprias presas, como pequenos peixes e crustáceos, que também não as veem chegando. Algumas espécies de lula de vidro possuem um truque adicional. Como seus olhos e seu sistema digestivo são opacos e poderiam criar uma silhueta, elas desenvolveram órgãos bioluminescentes, chamados fotóforos, na parte de baixo de seus corpos. Esses órgãos produzem luz, uma técnica chamada contra-iluminação. A lula ajusta o brilho de seus fotóforos para corresponder exatamente à intensidade da luz que vem da superfície. Isso apaga sua própria sombra e a torna ainda mais invisível para quem olha de baixo. É uma camuflagem ativa e de alta tecnologia, criada pela própria natureza. A lula transparente é um ser etéreo, um fantasma do abismo que nos mostra que a forma mais perfeita de se esconder é, às vezes, deixar de existir visualmente. Do graveto que ganha vida ao fantasma de vidro das profundezas, esses 10 animais nos deram uma aula sobre sobrevivência e adaptação. Eles mostram de forma espetacular que, quando o assunto é se manter vivo, a natureza não brinca em serviço. Ela é, sem dúvida, a melhor e mais criativa artista do mundo. Cada textura, cada cor, cada comportamento que vimos hoje não é um mero acaso. São estratégias refinadas ao longo de milhões de anos de evolução, uma corrida armamentista silenciosa entre predadores e presas, onde a invisibilidade é o prêmio máximo. Cada camuflagem que exploramos é uma história fascinante de paciência, engenhosidade e genialidade biológica. É incrível pensar que, enquanto a humanidade investe bilhões em tecnologia para criar roupas e veículos invisíveis, tentando replicar algo que parece ficção científica, esses animais já dominam essa arte há eras. Eles não precisam de baterias, de telas ou de algoritmos complexos. A camuflagem está em seu DNA, em sua pele, em seus instintos. Eles são a prova de que as soluções mais elegantes e eficientes muitas vezes já existem no mundo natural, esperando para serem descobertas e admiradas por nós. A natureza é a maior fonte de inspiração que poderíamos ter. Esses exemplos nos fazem olhar para o mundo com outros olhos, com mais curiosidade e respeito. Quantas outras criaturas incríveis estão escondidas à vista de todos, esperando para nos surpreender? Qual dessas camuflagens te deixou mais de boca aberta? Foi a transformação do polvo mímico, a perfeição do lagarto Uroplatus, ou a beleza mortal da aranha caranguejo? Comenta aqui embaixo qual foi a sua favorita e por quê. E claro, se você curtiu desvendar esses segredos, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente está sempre pronto para descobrir os próximos segredos absurdos da natureza. Valeu e até a próxima!